Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 37 e 38, está escrito: E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa do barco, isto é, na parte traseira do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Vou reler o versículo 38, e a Igreja Assembleia de Deus, Campo de Campinas, aqui no Alvorada, vai repetir em seguida, amém? Mas vamos repetir com fé, igual o presbítero Cristiano estava nos aconselhando aqui através do Espírito Santo. Proferir essa palavra com fé, crente de que Ele, o nosso Santo Rabone, se importa com as nossas almas. Vou reler e a igreja repete em seguida. E ele, oh glória, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? O que você acha? Ele se importa ou não com a sua vida, com a minha vida? Ele se importa sim. Ele se importa com as nossas lágrimas, Ele se importa com os nossos sofrimentos, com as nossas tribulações. Jesus, o Filho de Deus, se importa de tal maneira que Ele não pula do barco quando as ondas revoltas deste mundo que jaz do maligno se levantam contra a tua vida para tentar afundar a tua alma, a tua casa, a tua família. Você crê que Jesus está no barco da tua vida, da tua casa? Você crê que Jesus está no barco da Assembleia de Deus, Campinas, aqui na D Alvorada? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez a tua palavra vai ser pregada neste santo púlpito. E conforme o Senhor prometeu ao teu servo naquela visão das noites, que Senhor, como nós dois, ensinando e pregando a tua palavra, então venha com o teu espírito de sabedoria, Pai querido, venha com o teu espírito de revelação e abra-nos a porta da tua palavra e revela-nos os mistérios, os segredos do teu reino, para que Jesus Cristo apareça nessa noite, Pai Santo, e acalme todas as ondas revoltas deste mundo maligno e salve o teu filho e tua filha para a tua glória, Pai. E a igreja diz amém, Jesus. Oh, glória. Toma o teu assento e pode aplaudir o Senhor porque Ele está entre nós. Glórias a Deus. Aleluia, a igreja do Senhor Jesus. Há uma diferença entre professor e mestre que faz toda a diferença na vida daqueles que querem crescer. Enquanto o professor ensina tão somente o básico para o aprendizado do seu aluno, o mestre, por sua vez, ele experimenta, testa e prova a capacidade do seu discípulo até onde ela pode suportar. Com isso, o mestre ele alcança o seu objetivo, que é de fazer o seu discípulo crescer. E aqui na leitura inicial,
nós nos deparamos com uma moeda dos tesouros do céu, onde, de um lado, estão 12 discípulos recém-matriculados na universidade do Reino de Deus aqui na terra, e do outro lado desta moeda está ele, Jesus, o Filho de Deus, não um mestre, mas o mestre, o divino mestre, o mestre dos mestres, Jesus, o Filho de Deus. E detalhe, aqui o Espírito do Senhor já está repousado sobre a vida do mestre Jesus, e isso para capacitar o seu mestrado divino, de maneira que ele venha ensinar os seus discípulos e adestrar as suas mãos para a guerra e os seus dedos para a peleja, que eles em breve vão ter que enfrentar quando o mestre voltar para a casa do Pai. Guerras estas contra o império das trevas. O Espírito do Senhor já repousa sobre Jesus, porque ele acabou de sair das águas do batismo, cumprindo a justiça do Pai, e o Espírito do Senhor veio e repousou sobre ele e permaneceu repousado sobre ele. E isso para cumprir Isaías capítulo 11, onde está escrito que 7 graduações haveriam de ser ortogada a ele, Jesus, como mestre, para corroborar nesse seu mestrado divino, em que ele vai ter que ensinar os seus discípulos, já matriculados na universidade do Reino de Deus aqui nesta terra, e adestrar as suas mãos para fazer a obra. E aqui no capítulo 11 do profeta Isaías, a partir do versículo 1, está a confirmação desse revestimento do alto, desse Espírito do Senhor que virá sobre ele com 7 dons, com 7 capacitações sobre o Filho de Deus, para que ele esteja habilitado, para que ele esteja capacitado pelo próprio Espírito Santo, para ser esse divino mestre, por excelência, a ensinar os segredos do reino de Deus o Pai aos seus apóstolos, aos seus discípulos, não somente esses que estão com ele aqui, mas os outros que virão em seguida, até chegar em nossos dias. Portanto, aqui no capítulo 11 de Isaías o profeta, cumpre aquilo que aconteceu após o batismo das águas do Filho de Deus, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele, Jesus, o Filho de Deus, o Mestre, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito de temor do Senhor. E Senhor aqui aparece com letras maiúsculas, ou seja, toda vez que aparecer na tua Bíblia o nome Senhor com letras em maiúscula, é porque no original em hebraico está o nome de Deus, o tetragrama sagrado YHVH. Então o Espírito do Senhor, de Deus Pai, ele acaba de repousar sobre o mestre, capacitando com estas 7 graduações divinas, por assim dizer, para que o seu mestrado esteja habilitado, para ele então ser o mestre por excelência nessa universidade de Deus o Pai, onde os discípulos que vão sendo matriculados sejam por ele ensinados, adestrados e capacitados também para fazer a obra, porque não será fácil. E aqui na 6ª graduação a gente vê o espírito de conhecimento. São 7.
mas é sobre esse que nós vamos falar. O espírito de conhecimento. O espírito do Senhor que revela o oculto e o escondido. O espírito do Senhor que revela a verdade por trás das aparências. Porque Jesus, com seus apóstolos, eles vão atravessar, eles não vão parar e ficar paralisados e ser submergidos nas ondas revoltas daquele mar da Galileia. Jesus, ele vai usar este dom, ele vai usar essa capacitação, essa graduação, que é o espírito do conhecimento, que revela o oculto e o escondido, tudo quanto está acontecendo por detrás daquele grande temporal de vento que vai se levantar contra ele e os seus matriculados, os seus discípulos. Veja, a igreja do Senhor, como toda faculdade, universidade aqui na terra tem a sua grade curricular, com as suas várias disciplinas e matérias, na universidade do reino de Deus também não é diferente. Deus tem as suas disciplinas, Ele tem as suas matérias que através do seu Filho Jesus, o mestre dos mestres, com o seu mestrado já aprovado, porque ele foi tentado lá no deserto e foi aprovado, não cedeu às tentações de Satanás, do diabo. Jesus, ele vai aplicar as disciplinas dessa universidade do reino de Deus aos seus discípulos. E repetimos, o Espírito Santo é o pregador. Isso também Jesus, ele faz até os dias de hoje. Ele faz isso na sua vida, faz isso na minha vida, faz isso na vida de todo aquele e toda aquela recém-chegados, matriculados nessa universidade. Vão ter que passar pelo processo, vão ter que ser ensinados por ele, através do Espírito Santo, usando o anjo da igreja, o pastor, os evangelistas, os presbíteros, os profetas, os doutores, usando você, usando a mim, enfim. E aqui a gente se depara com o espírito do conhecimento, que revela o oculto e o escondido. Nessa grade curricular da Universidade do Reino de Deus, a gente vai aprender um pouco sobre a matéria da piedade. Jesus vai aplicar essa disciplina aos seus apóstolos, aos seus primeiros discípulos. E quando Jesus aplica essa disciplina da piedade, que é a compaixão pelo sofrimento alheio, virá a necessidade de aprender outra matéria que vai surgir em decorrência desta primeira que ele vai aplicar, que é a matéria da piedade. E qual é essa outra disciplina? É a disciplina do sofrimento, das perseguições que não tem para onde correr. Todo discípulo de Jesus vai passar por aflições nesse mundo, tribulações, isso foi dito aqui, vai passar por essas provações, vai ser provado e precisa ser aprovado, e se não for aprovado, vai repetir todo o processo, porque Jesus, ele não vai levar o seu discípulo a um degrau acima, onde há um outro nível de embate, de guerra, de peleja, contra uma outra casta de demônios, que estão nessa hierarquia lá do Império das Trevas, mais fortes, mais poderosos. Ele não vai te levar a esse outro degrau, se primeiro você e eu não formos aprovados, uma por uma, nessas disciplinas, nessas matérias. Portanto, ele vai aplicar a disciplina da piedade, e nós vamos ver isso na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Paulo, que aqui ele já se acha como um mestre, não maior do que o mestre dos mestres, mas como seu próprio mestre, já aprovado, e pelo espírito do conhecimento, que revela o oculto, o escondido, que revela a verdade por trás das aparências, Paulo também vai ensinar, porque o mestre já foi levado assunto aos céus, está sentado à direita do Pai, esperando cumprir algumas profecias, para voltar e buscar a sua noiva. Até lá, Paulo ele vai ensinar o seguinte, o mesmo ensinamento do seu mestre Jesus, versículo 12 do capítulo 3, da segunda carta dele a Timóteo. E também, todos quem? Todos os discípulos, diga, eu também.
Mas pode falar com fé e coragem. Eu também. Então, olha o que está escrito. E também todos os discípulos que piamente, aqui entra a matéria da piedade, que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. E perseguições no plural, porque serão muitas. Mas quem te chamou garante o seu barco não afundar quando essas ondas revoltas virem contra a sua vida. É só permanecer dentro do barco, não pula não. Na hora que vieram as perseguições, nada de pular para fora do barco. Aí os tubarões vêm, né? Os demônios, aí Satanás vem e acaba de tragar. Não haverá um segundo grande peixe aí para te engolir e te vomitar lá na praia, igual fez com Jonas, não. Não há mais tempo para discípulo fujão, igual Jonas. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É aqui onde entra a disciplina da piedade, que dentre outras coisas, como por exemplo, devoção, amor pelas coisas sagradas, aqui ela significa compaixão pelo sofrimento alheio. E é movido por esse sentimento que o nosso querido Rabone Jesus, o Divino Mestre, movido por piedade, compaixão pelo sofrimento alheio, é que ele vai ouvir e enxergar pelo Espírito de conhecimento de Yahvé, o Espírito Santo que revela o oculto e o escondido, que abre a visão no mundo espiritual, acordado, e faz o homem e a mulher enxergar as coisas que estão acontecendo nos bastidores do mundo espiritual, nos corredores do reino do Espírito. Jesus, movido por piedade, por compaixão, sofrimento alheio, ele vai ouvir pelo Espírito do conhecimento, pelo Espírito Santo, e ele vai enxergar do outro lado do mar da Galileia um homem que há muitos anos vem sofrendo nas garras de Satanás e de uma legião de demônios. Jesus do lado de cá, depois de um grande e exaustivo dia de ensino, pregação, cura divina, Jesus, ao invés de ir para o monte, ficar lá e descansar, ele vai dar ordem aos seus discípulos para adentrarem num barco e atravessar o mar da Galileia. Jesus, quando se trata de salvação de almas, ele que é o nosso Salvador por excelência, ele não perde tempo. E ele não deixa para amanhã, quando se trata a salvação de um homem, de uma mulher, de um adolescente, um ancião, uma criança. Não, ele tem tanta compaixão, ele tem tanta piedade, ele sente tanta compaixão pelo sofrimento do homem, da mulher, que ele não adia para depois. Um dos seus nomes é Já. É o Deus do presente e do agora, o Eu Sou. Ele não deixa para amanhã a salvação do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, do seu filho, de jeito nenhum. É hoje e é agora. Nada para amanhã. E aí Jesus, vendo ao longe aquilo que os seus recém-matriculados discípulos, que ainda não têm o espírito do conhecimento, só depois do dia de Pentecostes é que eles vão ser batizados, por Jesus, com o Espírito Santo e com fogo, é que eles vão receber essa graduação também, o Espírito do conhecimento, de revelação. Mas aqui eles não conseguem ainda ouvir e nem enxergar as coisas espirituais, não obstante de terem já cumprido a justiça de Deus, não obstante de eles estarem realizando algumas coisas em nome de Jesus, mas ainda não tem esse espírito do conhecimento. Isso vai ficar provado na Escritura aqui, no Evangelho, quando atemorizados, eles vão desesperadamente acordar o Mestre, feito mocinhas, com medo, tímidos, provando de que eles ainda não têm essa capacitação espiritual de enxergar a verdade por trás das aparências, de ver o que está acontecendo de fato por detrás desse grande temporal de vento que levantou-se contra eles. Aqui em Marcos capítulo 5, versículo 5, está a confirmação de que Jesus viu e ouviu sobre o endemoniado de Gadara.
E andava ele, o endemoniado de Gadara, sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Jesus viu este sofrimento. Jesus ouviu os clamores da alma deste homem que estava debaixo do cativeiro do diabo, dessa legião, com seus uivos, com seus gritos, atacaram o terror em toda a comunidade, lá em Decápolis, lá em Gadara. Enquanto muitos se afastavam com medo, Jesus, bem longe, do lado de cá, do lado do mar da Galileia, ele estava contemplando este pobre homem, que há muitos anos estava nessa situação deplorável, clamando, sofrendo. Ninguém, nenhum escriba, nenhum doutor da lei, nenhum sacerdote da lei, ninguém conseguiu socorrer esse homem. Pelo contrário, todos tinham medo dele. Mas Jesus, vendo e ouvindo, foi de encontro a ele. Movido por piedade, compaixão pelo sofrimento desse homem, é que Jesus vai dar ordem aos seus discípulos: entrem no barco. E ele entra junto. E vamos atravessar o mar da Galileia. Não se engane, igreja do Senhor. Toda vez que um discípulo acata uma ordem do seu mestre, Jesus, vai desencadear as desobediências dos demônios, que já estão rebelados, já estão sentenciados e condenados. Toda vez que você e eu obedecemos, abraçamos a uma ordem de Jesus e a colocamos em prática e vamos atrás das almas, vai desencadear a desobediência desses demônios, que não vão ficar de braços cruzados, vão se levantar com grande temporal, com tribulações, para tentar te impedir de colocar em prática e fazer acontecer, materializar a ordem do teu mestre Jesus. Veja, Jesus disse: entremos no barco e vamos passar para outra margem desse mar. Jesus não disse: entremos nesse barco para lá no meio morrer todo mundo afogado. Não foi isso que ele disse. Ele disse: vamos entrar, vamos atravessar, porque eu tenho uma obra para ser feita lá do outro lado. E os discípulos não sabem o que Jesus quer. Quando eles entram no barco, Jesus vai para a parte traseira do barco, deita sobre uma almofada e vai descansar o seu físico, mas acordado em espírito. Quando chega no meio do percurso, o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós lemos. E levantou-se grande temporal de vento, ou seja, só vento, só ventania. Não foi de chuva não, sem nenhuma gota de chuva. Levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco. Lógico, o vento começou a soprar sobre as águas do mar e elas começaram a se agitar. E as ondas começaram a subir. E subir de tal maneira que já enchia o barco de água. Versículo 38. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Atenção, igreja. Todo ataque de Satanás sempre vem acompanhado de calúnias e acusações. Sempre. E aqui não foi diferente. Percebe o tom da pergunta dos discípulos? É duvidoso, sem fé. E tudo que é sem fé é pecado. A fé que agrada o Pai, e na ausência dela você pode ter certeza, vai aborrecer o Pai e também aborrece o Filho. Todo ataque maligno vem acompanhado de acusações. Os discípulos, com medo, crentes de que iam morrer afogados, eles vão até o mestre, acordam o mestre e diz: Mestre, não te importa que pereçamos? Isso é uma acusação. Isso é uma acusação. O Senhor não se importa, não? É claro que eu me importo, diz o Senhor Jesus. É tanto que eu dei ordem para a gente entrar no barco e atravessar.
Eu disse para vocês que a gente ia entrar no barco e afundar e morrer, todo mundo afogado. É como se Jesus dissesse assim: ó discípulos tímidos, eu tenho dia e hora para morrer, e não será afogado, nem apedrejado, nem esfaqueado. Eu tenho dia e hora para morrer, será pendurado na cruz do Gólgota. Fiquem tranquilos, eu estou no barco, ele não vai afundar. Nós vamos chegar do outro lado. Quando Jesus acorda e levanta, ele pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E aí Jesus, pelo Espírito do conhecimento, que revela o oculto e o escondido, que revela a verdade por trás das aparências, Jesus olha e vê aqueles dois elementos da natureza rebelados contra o seu barco e contra ele, que é o Criador de toda a natureza. Mas quando Jesus olha, ele sabe que não é um fenômeno de ordem natural, tem a mão do tinhoso por detrás. Jesus, ele olha e vê a legião dos demônios, do demoniado de Gadara, por detrás daquele grande temporal de vento, encabeçada por ele, o canela seca do inferno, o diabo, que vai fazer com que esse grande temporal de vento se levante para tentar afundar o barco e matar todo mundo, e impedir de que Jesus chegue do outro lado e faça aquilo que ele quer fazer e que os demônios já perceberam e entenderam, inclusive o próprio diabo. Esse filho de Deus aí, eu já sei qual é a intenção dele. Ele está vindo para o outro lado de cá do mar da Galileia, é para expulsar a gente do nosso escravo, do nosso aparelho, do nosso cavalo. E para onde ele vai nos expulsar? É para o abismo, e lá é um lugar horrível de se ficar. Pode ter certeza que eles estão por detrás desse grande temporal de vento. E como que eu sei disso? Porque o próprio Espírito do conhecimento é que nos revela os mistérios do reino de Deus, do reino do Espírito. Lembra da tentação de Jesus lá no deserto? O diabo disse: olha, ele mostrou todos os reinos deste mundo, né? E ele disse assim: tudo isso te darei, todo este poder te darei, se prostrado me adorares. Porque eu recebi tudo isso e dou a quem eu quero. Jesus não contestou. Jesus não chamou naquele momento de mentiroso. Jesus não contestou, porque de fato o diabo recebeu todos os reinos deste mundo, a sua glória e o seu poder. Quando Satanás caiu na rebelião, Deus tirou dele tão somente a beleza, a santidade. O diabo perdeu, os demônios perderam, mas o poder com o qual eles se atreveram a tentar em vão usurpar o trono de Deus, eles caíram de lá com este poder. Deus não tirou deles, não. E somando-se a este poder de Satanás com seus demônios, vem o poder que Deus deu para o homem lá no Jardim do Éden, de sujeitar todas as coisas, dominar sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves dos céus. Deus disse: multipliquem-se, enche a terra, povoa ela, sujeitai-a. Deus deu poder. E isso foi entregue de mão beijada para o diabo com a queda de Eva e de Adão. Por isso que Jesus não contestou. Então, o diabo agora com os demônios, eles têm esse poder de manipular os elementos da natureza. Lá em Apocalipse, a gente vai ver anjos da parte de Deus, chamados de anjos do vento, que vão reter os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Você vai ver lá em Apocalipse o anjo das águas, que tem poder, que tem domínio sobre o elemento terra, elemento fogo, elemento água, elemento vento. Eles têm esse poder para manusear, e os diabos conseguem manipular, porque foi conferido para eles este poder. E aqui Satanás, ele vai levantar esse grande temporal de vento para tentar impedir Jesus de chegar do outro lado. Outra confirmação está no livro de Jó. O discípulo amado de Deus, o divino mestre. Jó, em matéria de piedade, ele já está aprovado por Deus. Jó, ele nunca negou o direito do órfão,
da viúva. Jó, ele nunca foi injusto nos julgamentos, ele nunca favoreceu o injusto em detrimento do justo. Jó, em matéria de piedade, compaixão pelo sofrimento alheio, ele está aprovado por Deus, não tem nada de errado. Ele matou a fome do faminto, ele deu água ao sedento, ele socorreu as pessoas, ele está aprovado por Deus nessa disciplina. Mas aí vai entrar a segunda, que Satanás sempre desencadeia, que é a matéria das aflições, das perseguições. E nessa disciplina, Jó vai ser submetido a passar por ela e também ser aprovado por ela. Veja aqui no versículo 12 do capítulo 1 de Jó, o que Deus vai dizer para Satanás lá nos bastidores do reino celestial. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto Jó tem está na tua mão, no singular. Não se esqueça disso. Somente contra ele não estendas a tua mão, outra vez no singular, e não nas tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí Satanás ele vai sugestionar os caldeus, os sabeus, para se levantarem contra os empregados de Jó, contra a sua fazenda, o seu gado, e ele vai manipular dois elementos da natureza. Então vamos ver isso aqui, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos, isto é, os filhos e filhas de Jó, comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam Jó, e os jumentos passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus, Jó! Fogo de Deus, realmente é fogo de Deus. Mas quem está por detrás? Satanás, porque Deus disse: está na tua mão, pode ir. Fogo de Deus, ó Jó, caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, Jó, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Jó, estão teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, Jó? Eis que um grande vento, Jó, um grande vento, olha o elemento vento, sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Notícia de morte. Veja, Deus disse: tudo quanto Jó tem está na tua mão, Satanás, no singular. Ou seja, Deus estava dizendo assim: Satanás, pode ir, mas eu estou riscando aqui para você, ó, uma linha divisória, tá? Este é o limite que eu estou colocando para você, somente até aqui. Na sua alma, na sua vida, você não vai tocar, não é para matar, certo? Quando a gente vai abotoar uma blusa, com as 2 mãos a gente consegue fazer isso facilmente, até mais rápido. Mas experimenta fazer usando tão somente uma mão, botoar a camisa. A gente consegue fazer isso, mas de maneira limitada e com muita dificuldade. É isso que Deus está fazendo com Satanás. Ele é um cão na coleira, cuja corrente está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele só pode ir até onde Deus dizer. Somente até aqui, Satanás. Ele é um cão na coleira de Deus. Ele não pode ir fazer o que mal ele quer, tudo o que ele quer fazer. Não, Deus coloca limite, é só até aqui. E aí ele fez tudo o que estava na permissão dada por Deus contra Jó, para ver se Jó seria desaprovado, reprovado por Deus na matéria do sofrimento.
Mas Jó foi fiel ao divino mestre, o Deus Todo-Poderoso, até o fim da sua provação. E no término dela, Deus olhando disse: chega, Satanás! Chega, o limite chegou. Ele está aprovado, não somente na matéria de piedade, de compaixão pelo sofrimento alheio, mas também na disciplina do sofrimento, das perseguições. Você intentou mal contra a vida dele e ele foi fiel a mim. Ele amou a mim acima de família, de riqueza e acima da sua própria vida. Chega, Satã! Aí no final, Deus vira o cativeiro de Jó e muda a sua história. Deus entregou Jó tão somente em uma mão de Satanás. Só que no caso de Jesus e os discípulos, o Pai não entregou nem na mão direita nem na mão esquerda do diabo. É porque o cão é carudo mesmo. Deus não entregou, ainda não. Vai chegar um momento lá no Getsemane que Jesus vai dizer: esta é a hora e o poder das trevas, ou seja, agora é a vez de Satanás. Através de Judas Iscariotes, os sacerdotes do templo, os escribas, a turba, a multidão, eles vão pegar o Filho do Homem, vão cuspir, vão puxar sua barba, arrancar sua barba nos puxões, vai puxar seu cabelo, vai espancá-lo, vai açoitá-lo, vai escarrá-lo, vai zombar dele, por fim vai crucificá-lo e matá-lo pendurado no madeiro, porque essa será a hora e o poder das trevas. Aí sim, o Pai vai entregar na mão de Satã, mas em uma só, porque é o terceiro dia, oh glória, lá está o limite que o Pai colocou para o cão. Ao terceiro dia, Jesus vai ressuscitar, porque também ele foi aprovado em todas as matérias que o Pai o submeteu aqui na terra. Foi obediente, viu? Obediente até a morte e morte de cruz. Mas aqui, Jesus e os discípulos, no meio do mar da Galileia, eles não foram entregues a nenhuma das mãos de Satanás. A questão aqui não é a vida de Jesus em si, e nem dos seus discípulos. A questão aqui é o endemoniado de Gadara que está do outro lado, a quem Jesus está indo socorrer, libertar, curar e salvar. A questão aqui é o endemoniado de Gadara. É por isso que Satanás está levantando esse grande temporal de vento e fazer as ondas do mar levantar contra o barco e tentar impedir a todo custo de Jesus chegar do outro lado. Satanás não está preocupado com os discípulos, ele quer impedir Jesus de chegar do outro lado. Então veja, Satanás usou o elemento fogo para descer do céu, queimar as ovelhas de Jó, os empregados de Jó, usou o elemento vento para bater nos 4 cantos da casa e matar todos os 10 filhos de Jó. E aqui ele vai usar o elemento vento e o elemento água. Mas Jesus, vendo que é ele que está por detrás, Jesus vai dar ordem, porque ele é o Criador não somente de todos os elementos da terra, mas de toda a terra, de todo o cosmos, de todo o universo e de tudo quanto está fora do universo. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Oh, glória! E aí onde Jesus, sobre os pés, ele vai dizer: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E na hora o vento não fica em dúvida e nem o mar. Ora, entre o diabo e o meu Criador, eu vou obedecer o meu Criador. Estou parafraseando. O vento deu ouvidos ao seu Criador, e as águas do mar também de igual modo deram ouvidos ao seu Criador, Jesus Cristo. O vento na hora parou, porque eu consigo até ver o bico de Satanás sendo fechado com um gancho direito do Filho de Deus. Cala-te, cão. Ele teve que calar e fechar o bico. Na hora houve bonança, na hora. Chegando do outro lado do mar da Galileia, o que vai acontecer? Você conhece o desfecho final. Não teve como a legião impedir. Saiu lá do meio do mar da Galileia, voltaram todos às pressas lá para Gadara. E já chegaram avisando: olha, tentamos impedir, e aí, conseguiram? De jeito nenhum. O Filho do Homem está aí, está com o Espírito Santo. Ele viu a gente por detrás de tudo. Então ele está vindo? Está vindo. Está melhor aceitar perder, porque ele vai jogar a gente no abismo. E aí, chegando no capítulo 5, para a gente finalizar a mensagem, a partir do versículo 1,
vai ter o desfecho final e feliz. Jesus vai cumprir a sua missão, o seu projeto de vida, e vida de verdade, vida abundante. É esse o projeto que Ele tem para você, para mim, para 2026. Vida de verdade, vida abundante. Então veja, chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele, Jesus, do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, quem? Dos sepulcros, quem? Um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Uma pseudo-adoração, uma falsa adoração. Os demônios não adoram Jesus assim, com verdade, não. É porque são obrigados, não tem outro jeito, tem que dobrar o joelho. E o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha aí. Os demônios sabem quem Jesus é, o Filho do Deus Altíssimo, e muita gente aí achando que Jesus foi apenas um homem. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, não lance a gente no abismo. Porque Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a mandada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 o número dos porcos, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, ou seja, o ex-endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, igreja, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, vai para a tua casa, evangelista meu, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Budas lhe fez, Maomé lhe fez, Pedro fez, Maria fez. Não, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, fez em sua vida e está fazendo na sua e na minha, porque Ele tem íntima compaixão pelas nossas almas. Fiquemos todos de pé. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus